Graça e paz, irmãos. Primeiramente, quero agradecer a Deus, agradecer ao pastor, agradecer ao Ministério da Família, agradecer ao Ministério da Família por essa oportunidade. E não é fácil não, viu, irmãos? Mas a gente tem que enfrentar, né? Vocês que estão em casa, sejam agraciados pela doce presença do Senhor Jesus. Amém? E nós aqui também reunidos. Queria saber dos irmãos, como é que estão os irmãos no dia de hoje? Os irmãos estão bem? O que é que determina, o que é que mede, o que é que afere se eu estou bem ou não? O coração da gente reflete, o nosso rosto reflete aquilo que está no nosso coração, não é assim? Então a gente precisa ter cuidado com o que a gente vê, ouve e fala. Eu sei que nós sabemos, né, o que está acontecendo. Já vai fazer um ano, já fez um ano a respeito dessa pandemia. Mas tem coisas que a gente precisa estar informado, né? Mas tem coisas que você pode filtrar. Você não precisa estar informado. Porque você precisa estar informado se apareceu alguma, vamos dizer assim, alguma técnica nova de você se... Eu vou chegar lá, de você se proteger, né? Os cuidados são básicos. Evitar aglomerações, usar máscara, o gel, tem esses cuidados, né? Mas se você, qualquer um de nós, querer saber quantas pessoas morreram no dia de ontem, quantas morreram no mês passado, quantos estão infectados, como estão os nossos hospitais, tudo aquilo que você está vendo, de uma forma ou de outra, vai descer para o seu coração. Tudo aquilo que você está ouvindo, de uma forma ou de outra, vai descer para o seu coração. E se a gente estiver ali fora conversando uns 10 minutos, a gente vai conseguir aferir o que é que pode estar ficando mais tempo no seu coração. Se eu ficar conversando ali com você uns 10 minutos e você começou a falar do que está acontecendo e não parou, 5 minutos, 6 minutos, 8 minutos, 10 minutos. E se eu também prolongar essa conversa com você, aí vai aumentar para 20 minutos. Então, é isso que está permeando no meu coração. Porque a boca fala do que o coração está cheio. Por que não recitar poesias bíblicas? O Senhor é o meu pastor e nada me faltará. Eu dormi e acordei porque o Senhor me sustentou. Eu vou e volto porque eu sei que o Senhor está comigo. Por que não, de vez em quando, ou sempre, recitar poesias bíblicas? Por que a gente é inclinado a ouvir o negativo e reproduzir o negativo? Por que a gente, quando pega no WhatsApp, às vezes nem sabe se aquilo é verdade ou não, fica apavorado e sai compartilhando? Está apavorando outros. Pronto. Joel, como é que vai viver dessa maneira? Eu digo, faça assim, ó. Diminua um pouquinho a televisão. Eu já falei isso aqui, parece repetitivo, mas é preciso para a gente entender e botar em prática. Diminua a televisão, diminua seu zap, vá diminuindo e vá tentando botar no seu coração coisas que vão edificar o seu espírito. Porque você nasceu de novo. Você não nasceu de novo? Pronto. Seu espírito, que estava morto, quando você aceitou a Jesus... Quem aceitou a Jesus aqui? Levanta o braço. Pronto. Então, quando você aceitou a Jesus, o espírito que estava morto, por causa da queda de Adão, reviveu. Estava morto. O Espírito Santo entrou. E agora? E você recebeu pela fé. Então, vamos aprender. Vamos ter que aprender, colocar mais em prática o viver pela fé. Amém, irmãos? Eu vou orar. Gostaria de orar aqui. Vou fazer uma oração em prol dos irmãos que estão com algum tipo de enfermidade, né? Sempre a gente tem, né? A gente vai usar a ousadia aqui
né, na palavra, para a gente fazer a oração em nome de Jesus, para que se tiver algum mal em você, em nome de Jesus, ele vai ter que sair por causa do nome dele, amém? Se você quiser acompanhar comigo, você faz assim, ó. Em nome do Senhor Jesus, eu recebo a cura do meu corpo físico. Eu recebo o favor do Senhor Jesus sobre o meu corpo físico, porque Ele morreu, levou meus pecados. E Ele quer que eu tenha vida e vida em abundância. Em nome de Jesus, eu recebo a cura no meu corpo físico. Eu recebo o favor de Deus para transformar o meu sangue. Que o meu sangue seja renovado em nome de Jesus. Que as minhas células sejam renovadas na autoridade que existe no nome do Senhor Jesus. E se tiver algum tipo de doença em meu corpo, nós vamos, na autoridade que existe no nome de Jesus, mandar a doença sair do nosso corpo. Nós expulsamos o mal em nome de Jesus. Nós expulsamos todos os tipos de dores do nosso corpo em nome de Jesus. Nós agora repreendemos toda a arma forjada do inimigo sobre as nossas vidas e nos nossos familiares em nome de Jesus. Amém? Amém. Vamos lá em Josué. Está falando de família, Josué capítulo 2, e a gente vai, a Aline falou o pregador da noite, mas eu gosto de assim, compartilhar, a gente vai aprender um pouco, esse negócio de pregador é mais estreito, a gente compartilha um pouquinho, pela graça de Deus. Lá Josué capítulo 2, amém? Quem abriu? Todo mundo abriu? A gente vai fazer a leitura, é o texto de Raabe, onde os espias mandados por Josué vão a Jericó e Raabe pega esses espias e a gente vai ver o que a gente pode aprender dessa lição de Raabe. Acompanhe comigo. Então Josué, filho de Num, enviou secretamente de Sitim 2 espiões e lhes disse: vão examinar a terra, especialmente Jericó. Eles foram e entraram na casa de uma prostituta chamada Raabe, e ali passaram a noite. Todavia, o rei de Jericó foi avisado. Alguns israelitas vieram aqui esta noite para espionar a terra. Diante disso, o rei de Jericó enviou esta mensagem a Raabe: mande embora os homens que entraram em sua casa, pois vieram espionar a terra toda. Mas a mulher que tinha escondido os 2 homens respondeu: é verdade que os homens vieram a mim, mas eu não sabia de onde tinham vindo. Ao anoitecer, na hora de fechar a porta da cidade, eles partiram. Não sei por onde foram. Corram atrás deles, talvez os alcancem. Ela, porém, os tinha levado para o terraço e os tinha escondido sob os talos de linho que havia arrumado lá. Os perseguidores partiram atrás deles pelo caminho que vai para o lugar de passagem do Jordão. E logo que saíram, a porta foi trancada. Antes de os espiões se deitarem, Raabe subiu ao terraço e lhes disse: sei que o Senhor lhes deu esta terra. Vocês nos causaram medo terrível, e todos os habitantes dessa terra estão apavorados por causa de vocês. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão, com Seó e Og, os 2 reis amorreus, que vocês aniquilaram, os 2 reis amorreus que vocês aniquilaram. Quando soubemos disso, o povo desanimou-se completamente, e por causa de vocês, todos perderam a coragem, pois o Senhor, seu Deus, é Deus em cima nos céus e embaixo na terra. Jurem-me pelo Senhor que, assim como eu fui bondosa com vocês, vocês também serão bondosos com a minha família. Dê-me um sinal seguro de que pouparão a vida de meu pai e de minha mãe, de meus irmãos e de minhas irmãs, e de tudo que lhes pertence. Livre-nos da morte. A nossa vida pela de vocês. Os homens lhe garantiram: se você não contar o que estamos fazendo, nós a trataremos com bondade e fidelidade quando o Senhor nos der a terra. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade, e lhes disse: vão para aquela montanha para que os perseguidores não os encontrem. Escondam-se lá por 3 dias até que eles voltem. Depois poderão seguir o seu caminho. Os homens lhes disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer, se quando
entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer. E se não tiver trazido para a sua casa o seu pai, a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Qualquer pessoa que sair da casa, será responsável por sua própria morte. Nós seremos inocentes, mas seremos responsáveis pela morte de quem estiver na casa com você, caso alguém toque nessa pessoa. E se você contar o que estamos fazendo, estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Aí Raabe fala, seja como vocês disseram. Respondeu Raabe. Assim, ela os despediu e eles partiram. Depois, ela amarrou o cordão vermelho na janela. Amém? Nosso irmão Joel, o meu xará, eu já vi algumas pregações dele baseado nesse texto, que eu sei que ele gosta muito. E é um texto assim que tem muito a gente aprender com isso, né? Primeiro, o que me chama a atenção quando eu estava lendo esse texto, está lá no versículo 9, que Raabe fala assim, ó, e lhes disse, sei que o Senhor lhes deu esta terra. Raabe é uma prostituta, morava em Jericó, né? Então os homens passavam lá, mas ela sempre estava ouvindo as maravilhas que Deus fez ao povo de Israel. Ela ouviu as maravilhas que Deus fez ao povo saindo do Egito. Ela ouviu as maravilhas que Deus fez ao povo ao atravessar o Rio Jordão. Então, ela de tanto ouvir, ela acabou acreditando. Ela acabou acreditando naquilo que ela estava escutando. Porque chega um, dá uma notícia, olha, se Deus está com esse povo aí, viu? Porque eles derrotaram os dois reis, Seom e Og. Tipo assim, como é que pode? Praticamente possível, um povo que saiu da escravidão e agora está enfrentando, como é que pode isso? Esse povo conseguiu sair do Egito, atravessando o Mar Vermelho, porque Deus estava com eles. E ela, de tanto ouvir, ela disse assim, ó, quando os espias chegam na casa dela, ela fala assim, ó, eu sei. Na minha mente, assim, eu começo a viajar um pouquinho, né? Eu acho que ela fez assim, ó, eu sei que o Senhor lhes deu esta terra. Agora, observe uma coisa, irmãos. O Senhor já tinha dado a terra? De quem era a terra? A terra lá de Jericó, lá dos reis. Mas ela já sabia que a terra ia passar para a mão deles. Mas eles ainda não tinham, uma coisa interessante para aprender aqui, eles não tinham ainda a posse da terra. A terra Deus já tinha dado a eles, mas eles ainda não tinham conquistado a terra. Não estava na mão deles. Você tem um carro, alguém roubou seu carro, o carro é seu, mas está na sua posse? Não. Mas a propriedade é sua. Alguém levou o carro, está na sua posse? Não. Mas a propriedade é sua. Eles tinham a terra, mas a propriedade deles. Nós temos muitas propriedades, porque nós nascemos de novo. A cura nos pertence, a abundância nos pertence, a paz nos pertence. Basta que a gente tenha o quê? A posse. E como é que eu requeiro isso para minha vida? Quem nasceu de novo só tem uma maneira, não tem outra. É pela fé. O justo viverá pela fé, não tem outra alternativa. Nós recebemos Jesus pela fé, as obras que Jesus fez para as nossas vidas, nós recebemos pela fé. Não é assim? Uma atitude de fé nós fizemos agora. Nós oramos pela cura do nosso corpo. A Bíblia nos ensina que não há outra coisa que você possa fazer que possa agradar a Deus. Estou errado ou estou certo? A Bíblia diz que sem fé é impossível agradar a Deus. Então tudo que se nós fizermos fora de fé, agrada o Pai? Ele diz que é impossível agradar sem fé. Então tudo que nós pegamos para fazer
na obra do Senhor, tudo que você faz precisa por fé. Se não for por fé, não está agradando o Pai. Então nós precisamos usar mais esse atributo que Deus só deu àqueles que nasceram de novo, porque é isso que agrada a Ele. Ela creu no que ouviu. Assim deve ser, como a Aline falou aqui, em nossas casas. O que é que nós estamos ouvindo? Raabe ouviu que aquela terra era do povo de Deus. Mas nós, vamos trazer para os nossos dias, dentro da nossa casa, o que é que você está ouvindo e está reproduzindo dentro de sua casa? Você fala aquilo que você ouve, aquilo que está no seu coração. O que é que está sendo reproduzido dentro de sua casa? Você está falando de muita morte? Muitas coisas ruins? Ou de vez em quando você fala da palavra de Deus, você fala de Jesus, né? Precisamos falar dentro das nossas casas de Jesus, porque quando você fala, você talvez não perceba, mas seu filho está escutando, alguém está escutando, o visitante, alguma pessoa, algum ímpio que está em sua casa. Não é você ser chato, mas você vai ter oportunidade de falar da palavra de Deus, de falar de Jesus, e essa pessoa vai ouvir. Você mesmo com sua família, com seu cônjuge, com sua esposa, você está falando ali, aquela pessoa está escutando. Mas se você não está ouvindo, não está reproduzindo, talvez os filhos eles não vão crescer ouvindo palavras, poesias bíblicas. Eu chamei agora de poesias bíblicas, né? Então é necessário a gente saber o que é que a gente está transmitindo dentro de casa. Porque filho de crente pode não ser crente, né? Não é porque você é crente que está indo para a igreja que você bota seu filho, vem para a igreja, mas a fé dele não está sendo alimentada. Porque nós que nascemos de novo necessitamos de ouvir a palavra de Deus, porque esse espírito que nasceu de novo necessita de ouvir da palavra. Jesus falou assim, ó, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então, nós necessitamos não comer o feijão, arroz, macarrão, frango e carne, mas o nosso espírito tem que ser alimentado através da palavra de Deus. Então, é através da palavra de Deus que nós somos alimentados todos os dias. Nós precisamos ser alimentados todos os dias. Se você ficar 2 dias sem comer, você já fica mal. Se ficar 3 dias, também fica mal. E Jesus também falou que Ele é a água viva. Ele é o pão vivo. Ele é a água viva. Então você necessita de pão, precisa de água. Ele faz essa analogia. Então a água que nós temos é a palavra de Deus. Sem ela, nosso espírito não surte o efeito que é para acontecer. Então Raabe ouvia muito o que estava acontecendo. E ela disse assim, ó, eu sei que o Deus de vocês já deu essa terra. Pois temos ouvido como o Senhor secou as águas do Mar Vermelho, isso lá no 10, perante vocês quando saíram do Egito, e o que vocês fizeram a leste do Jordão com Senhor e Og. Ou seja, aquele povo fez maravilhas, não porque simplesmente era o povo que estava fazendo maravilha. É porque o Senhor estava com eles. Às vezes você está dentro de sua casa passando por qualquer dificuldade, qualquer problema, e você acha que você tem condições de resolver isso. Então você precisa, primeiro, você pode consultar amigos, você pode ir a psicólogo, você pode consultar o pastor, você pode consultar uma pessoa mas primeiro você tem que ir a Deus, porque Ele vai te orientar o que você tem que fazer. Ela reconheceu que o que o povo fez não foi porque o povo era poderoso, é porque Deus estava com aquele povo. Então, em qualquer problema que exista, eu primeiro preciso, como Isabela colocou aqui, eu preciso mostrar para Deus. Eu preciso dizer para Deus, Deus, me ajude para resolver esse problema. Em todas as áreas. No âmbito familiar. Você precisa colocar esse problema nas mãos de Deus. E você aproveitar dentro de sua casa, o que você tem que fazer? Se você quer ter uma família que não é totalmente crente, só tem você começa a falar de Jesus. Porque Jesus é a palavra, Jesus é o verbo. Quando você fala a palavra Jesus, os demônios, eles se tremem. Quando você fala Jesus, só essa palavra Jesus, o inferno se abala. Então, se está acontecendo algum problema dentro da sua casa, aquela pessoa que você quer muito, que venha servir a Cristo, você tem que falar Jesus.
Começa pela manhã a falar Jesus. Jesus está aqui comigo no meu lar. Em nome de Jesus, eu recebo a vitória. Comece a fazer isso. Isso que você libera do coração, você liberou, já mexeu no mundo espiritual que a gente não está vendo. Você acha que não está acontecendo nada, mas já começou a acontecer. Às vezes a gente acha que, poxa, eu estou fazendo isso há tanto tempo e não está surtindo efeito. Continue. Nosso trabalho hoje, para quem nasceu de novo, é o trabalho da fé. Esse é o nosso trabalho. É crer. Lá no livro de João ele fala isso, capítulo 6, não lembro o versículo, mas ele fala, Deus fala assim, que o trabalho que nós temos agora é crer. Então, nós vivemos dessa maneira. Eu digo sempre lá em casa, nós fomos convidados a viver de uma maneira diferente do que o mundo está vendo. Você está vendo o que aí fora? O pau está quebrando. Está acontecendo muitas coisas. Eu sei que está acontecendo. A gente fica triste, fica às vezes abalado, fica. Mas você não pode viver dentro dessa situação. Se você viver dentro dessa situação, aí, irmão, nós estamos iguais aos de fora. Você agora está dentro da casa. Se você nasceu de novo, e você nasceu, você está protegido com sangue. Você está protegido. Está acontecendo o que aí fora? Eu sei que está acontecendo. Eu sei que nós estamos ouvindo e nós estamos vendo. Mas se você parar para analisar, o gato, o cachorro, também tem olho. Também escuta. Mas não escuta o que é isso, mas ele vê também. Então, para a gente, para esses animais, não tem muita diferença. Não é questão de que você está vendo, mas na questão da fé, aí sim muda tudo, porque você nasceu de novo. Então nós necessitamos viver, aprender a viver dessa maneira. Aprender a viver dessa maneira. Como Raabe fez. Raabe apenas ouviu e creu naquilo que estava acontecendo e convidou os espias para dentro da casa. Amém? Olha só o que ela fez aqui, ó. No versículo 15. Então Raabe os ajudou a descer pela janela com uma corda, pois a casa em que morava fazia parte do muro da cidade. Os homens lhe disseram: estaremos livres do juramento que você nos levou a fazer. Se quando entrarmos na terra, você não tiver amarrado este cordão vermelho na janela, pelo qual nos ajudou a descer, e se não tiver trazido para a sua casa o seu pai e a sua mãe, os seus irmãos e toda a sua família. Ele deu as condições. Você precisa colocar esse sinal aqui na frente da sua casa. Ele botou uma corda vermelha, né? Uma corda vermelha. Por que não foi amarela, não foi verde, não foi outra cor? Botou uma corda vermelha. Ali já está simbolizando a presença de Deus, o sangue de Jesus. Na verdade, está simbolizando isso, o sangue de Jesus. Então, é necessário, apesar das tempestades que estão acontecendo aí fora, é necessário nascer de novo. E quem nasceu de novo está debaixo dessa proteção. Você precisa acreditar nisso. Se você não acreditar assim, você vai ficar meio atemorizado. Então você precisa acreditar que você está debaixo dessa proteção. E debaixo dessa proteção, o barco balança de um lado para o outro, mas Jesus está no barco. Você se balança de um lado para o outro, você fica com medo, mas Jesus está no barco. Quando você lembra que Jesus está no barco, aí você cai na real. Peraí, o que é que eu estou fazendo? Se você começar a se associar com as pessoas que só falam de tragédias, de coisas negativas, você vai ser contaminado por isso. Não tem para onde correr. Você vai ser contaminado. Mas você entenda que você está debaixo da presença de Deus. Deus está te protegendo. Deus está te guardando. Você está debaixo do sangue do Cordeiro. O sangue perfeito que foi aspergido no universo. É esse sangue que nos alcançou. Então, quando você ouvir algum amigo com uma notícia negativa perto de você, você viu o jornal de ontem, falou que não sei, você fala assim, poxa, eu não assisti não. Você já fala de outro assunto. Ele vem com isso aí você joga outro assunto em cima dele. E joga outro assunto relacionado à palavra de Deus. Você fala assim, ó, Deus está me guardando. Eu estou tomando meus cuidados, mas eu sei que Deus está me guardando. Ele vai calar logo a boca. Porque se você deixar, se você der atenção, você vai ser contaminado. Não tem para onde correr. As más conversação corrompem os bons costumes. Então você tem que ir cortando e crendo. Não é só falar por falar. É necessário a gente, nesse momento,
crer que Deus está conosco. É necessário crer que nós estamos debaixo da casa, protegida pelo sangue, protegidos pelo sangue. É assim que tem que ser nossa atitude quando nós saímos de casa, numa atitude de fé, que eu vou e vou retornar. Eu vou e vou retornar. Os espias saíram de Jericó e retornaram, porque Deus prometeu a terra a eles. E eles precisavam agora conquistar. E foi no braço. Só que nós hoje, nós estamos vivendo um novo momento. Nosso momento hoje é o momento da graça do Senhor Jesus. Nós vivemos na dispensação da graça. Naquela época aqui da lei, era necessário ir e guerrear na força, com armas, com lanças, com escudos. Era necessário ir para a batalha, guerrear. Hoje, nós não precisamos fazer isso. Nós não vamos para a batalha dessa maneira, porque a nossa luta não é contra a carne, nem contra o sangue. São contra os principados e potestades que estão nas regiões celestiais. Como é que você desfaz isso? Você entendendo que você é autoridade em Cristo de repreender o mal, usando a palavra. Jesus foi tentado pelo diabo. E Jesus repreendeu o diabo na palavra. Está escrito. Então a gente tem que tomar posse do que está escrito. O que está escrito é propriedade nossa. Mas se você não tiver crença para adquirir a posse, vai passar pela vida e pode não desfrutar das bênçãos do Senhor. Vai estar protegido, vai estar salvo debaixo do sangue do Cordeiro. Aceitou Jesus, você creu, você continua na luta, mas não vai usufruir dos benefícios, porque os sinais seguirão aqueles que creem. Se eu não creio, eu não vou ver sinal nenhum acontecer na minha vida. É uma nova maneira de viver. Entendeu? Precisamos entender isso. Que não é mais pelas vistas, é por fé. Não é mais pelas vistas, é por fé. Tudo que acontece em nossas vidas agora, você não pode levar na força do seu braço. Claro que você tem que fazer alguma coisa, mas tudo baseado na fé. Lembra quando Moisés abriu o Mar Vermelho? O povo chegou naquela situação, já desesperado, e aí agora o que é que vai fazer, Moisés? Olha só, na cabeça do povo, se eu estivesse lá, se eu não tivesse crendo assim totalmente, né? Eu teria a opção de nadar, vem um exército inimigo, eu estou aqui, está o mar na frente, eu tenho a opção de nadar, eu tenho a opção de ficar parado, ou eu tenho a opção de enfrentar o exército. Imaginou? Chegou no Mar Vermelho, está lá o Mar Vermelho, o povo todo, e Faraó com seu exército vindo atrás da gente. O que é que eu vou fazer? Eu só tenho, ou eu vou nadar, ou eu vou ficar parado esperando a morte, ou eu vou enfrentar o inimigo, quem sabe eu consigo escapar. O que foi que Deus falou para Moisés? Moisés, marche. E Moisés marcha, e Deus fala, bate o cajado. Por que ele fez aquilo? Atitude de fé. Pense aí, numa situação dessa, você pegar o cajado e tocar no mar, e o mar se abrir. É uma atitude de fé. E nós devemos viver dessa maneira, na atitude de fé. Foi o que Raabe fez. Raabe falou assim, olha, já vi que Deus deu a terra a vocês. Já vi que Deus deu a terra a vocês. E se vocês chegarem, eu sei o que vai acontecer. Eu vou ajudar vocês. Não esqueçam do que eu fiz por vocês. E aí eles dão condição. A única condição, são 3 condições de você permanecer viva. Porque Deus já nos deu a terra. Você vai ter que marcar aqui a casa com a fita, com um cordão vermelho, da cor vermelha. Olha como eles foi específico, vermelho. Você tem que anunciar sua parentela e trazer sua parentela para aqui para dentro. E se algum de vocês saírem da casa, nós iremos executar. Então foram 3 condições. E foi que Raabe falou para eles. Olha lá no 21. O que é que Raabe fala para eles? Seja como vocês disseram. Respondeu Raabe, versículo 21. Não é assim? Seja como vocês disseram. Não sei se é aqui da igreja, mas sabia que às vezes tem irmãos em Cristo que têm dificuldade de acreditar no que está escrito? Sabia? Tem alguns irmãos, não estou dizendo que é daqui não,
Alguns irmãos, a gente conversa assim, tem dificuldade de acreditar no que está escrito. Olha o que a Rabi falou assim, ó, seja como vocês disseram. Pronto. Mas para a gente hoje é o que está escrito. Não é isso? É o que está escrito. Se você vier para cá com uma conversa que não está baseada na palavra, não, vale o que está escrito. Foi assim que Jesus fez. Está escrito. Ele nos ensinou assim. Tem irmãos, não é daqui não, viu? Às vezes, não é sempre não. Tem dificuldade de acreditar naquilo que é para a sua vida. É mais fácil ele acreditar em algo negativo do que ele acreditar na bondade de Deus para a vida dele. Sabia disso? Que é difícil para alguns irmãos acreditar nisso? Que Deus morreu para que os nossos pecados fossem perdoados. Deus morreu para que a gente tivesse vida e vida com abundância. Jesus morreu e ressuscitou, levando todos os nossos... Ele levou os pecados e ressuscitou sem pecado. Então, quando você entende isso, o que Deus fez na cruz, você vai entender que você agora, você é uma nova criatura e Deus lhe convida para viver na eternidade. Você não vai viver só 100 anos na eternidade. Aqui você vai passar um período de tempo. Um período de tempo. Nesse período de tempo, você aceitou a Jesus e está na caminhada. Quando ele voltar, se nós estivermos vivos, nós seremos, esse corpo vai ser glorificado e nós estaremos com ele. É muito bom, não é isso? Não é bom? Mas às vezes tem irmão que não crê nisso não, nessas promessas, vive a vida de todo jeito, né? Precisamos acreditar naquilo que está escrito. Olha o que Rabi disse assim, ó, assim como vocês estão dizendo, eu vou fazer. Então, debaixo do sangue de Jesus, nós somos mais que vencedores. A Bíblia diz que nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Amém? Precisamos viver e crer nessas promessas, porque são verdades. E qual é o meu papel e o seu papel como família? Olha só o que Raabe fez. Raabe entendeu a mensagem. Nós estamos entendendo a mensagem do Evangelho para poder passar para os nossos e para outras pessoas. Precisamos entender. Precisamos entender a mensagem. Raabe chamou a sua família. Ó, venha para cá vocês. Vai acontecer isso, isso e isso. Fique aqui porque isso vai acontecer. A família dela deu crédito no que ela falou. Acreditou no que ela falou. Ela deve ter falado com uma forma que não tem como ninguém duvidar. Vai acontecer isso. E é assim que vai acontecer. Quando Jesus voltar, aqueles que não estão debaixo da promessa de Deus, aqueles que rejeitaram a Jesus, porque o homem só vai para o inferno quando rejeita Jesus. Deus não manda ninguém para o inferno. Se a pessoa aceita Jesus, o que acontece? O Espírito Santo vem nele. Mas se a pessoa rejeita Jesus, ele que está indo, ele que está escolhendo. Deus deixou a escolha na mão do homem. Não tem porquê dizer, não é Deus, não manda ninguém. A pessoa decide rejeitando a Jesus. Rejeitou a Jesus, então o que é que sobra para ele? É isso aqui. Mas aqueles que entenderam a mensagem do Evangelho, aceitam Jesus e começam a caminhar com Jesus, e através do Espírito Santo, o Espírito Santo vai agora trabalhar em sua vida. Como é que ele vai começar a trabalhar em sua vida? Quando você começar também a meditar na palavra. Porque o Espírito Santo, que agora vive dentro de você, necessita dessa palavra para haver um renovo dentro de você, de dentro para fora. O renovo vem, a transformação vem de dentro para fora. É necessário nascer de novo, é necessário estar envolvido com a palavra de Deus. De alguma forma você tem que estar envolvido. Na leitura, no louvor, ouvindo pregações que edifiquem, pregações da igreja, que vem edificar a sua vida, vocês aprenderem mais sobre determinado assunto, nós aprendermos mais sobre determinado assunto com livros baseados na palavra de Deus, isso tudo vai alimentar o seu espírito. Para quê? Para que você esteja em condições que eu falo assim, de transmitir aquilo que você está aprendendo. Aquilo que você está empreendendo por graça e misericórdia de Deus. Então, Raabe fez isso. Ela ouviu, nós estamos ouvindo, precisamos passar para os nossos, para que o Espírito Santo agora faça a transformação na vida dele. Porque nessa situação, teve que pegar toda a família e botar dentro de casa. Mas hoje, você e eu, o nosso trabalho é crer e falar do Evangelho.
Por isso que logo no início da pregação eu falei assim, o que é que você está ouvindo, o que é que você está vendo e o que é que você está falando. Aquilo que você ouve, aquilo que você vê, desce para o seu coração, é aquilo que você vai reproduzir. Mas se você estiver envolvido com a palavra de Deus, você vai ouvir de Deus, você vai descer para o seu coração e você vai reproduzir isso. Se algum de nós chegar ali e começar a passar 10 minutos conversando e só falar de coisas negativas, coisas ruins, coisas que estão acontecendo, tem alguma coisa errada. Você está preenchendo o seu tempo mais com coisa negativa do que com a parte espiritual. Porque se você estiver envolvido com a parte espiritual, nós vamos. Você que eu falo, eu também estou no bolo. Nós aqui vamos falar de coisas espirituais, que vão edificar a nossa vida, que vão o quê? Transformar o ambiente que você está. O ambiente que você está hoje é para ser transformado por causa da palavra de Deus. A família de Raabe foi transformada porque ela creu naquilo que ouviu e transmitiu para os seus. É assim que nós temos que fazer. Nós temos que transmitir para os nossos, para que eles fiquem abrigados debaixo da cobertura que é o nosso Deus. Somente debaixo dessa cobertura é que o mal não vai chegar em nossa tenda. Amém? Então nós precisamos fazer como Raabe fez, pegar esse ensinamento de Raabe e não ter ou vergonha, ou dizer que eu não tenho um jeito, não leva, não, todo mundo tem boca, dá para falar Jesus. E aí você começa a falar mais alguma coisa a mais. Se a pessoa perguntar quem é esse Jesus, aí você começa a explicar. Mas você é sua obrigação, porque de graça você recebeu, de graça você tem que dar. E não é para você se gloriar, porque tudo é para a glória e louvor de Deus. Você tem que ganhar almas? Sim. Não fique preocupado. Já falei isso na outra vez que eu estive aqui. Preocupado mostra a falta de fé. Você tem que falar da mensagem com aquelas pessoas e o Espírito Santo é quem convence o homem do pecado, da justiça e do juízo. Não é Luiz, não é Aline, não é Isabela e não é Joel. Mas eu creio que o Evangelho é o poder de Deus. Eu creio nisso. Falar para alguém do Evangelho, que é o poder de Deus. E se ele crer, essa palavra vai descer no coração. E se descer no coração, aí é um abraço. Aí é festa. Aí é festa nos céus. Amém? Acho que o tempo já deu. A mensagem que fica é essa. Como o Raabe fez, você tem que fazer. Ouvir, ouça mais sobre o mundo espiritual. Aprenda mais sobre o mundo espiritual. Leia mais sobre o mundo espiritual. Às vezes tem gente que gosta de ler bula de remédio. Passa tempo lendo bula de remédio. Nada contra. Passa tempo lendo gibi. Nada contra. Passa tempo vendo as coisas do Instagram, do TikTok, de não sei o quê. Nada contra. Você tem tempo para isso. Mas você precisa ter tempo para se alimentar. Porque se você não se alimentar, você tem tempo, por exemplo, tanto tempo no Evangelho e coisas básicas do Evangelho, não sabe. Por quê? Porque não está se aprofundando naquilo que é para se aprofundar. Na palavra de Deus. Amém? Vou terminar aqui. E irmão Dailson me pediu ali, na orientação do pastor, para eu fazer o apelo. Primeira vez que eu faço isso. Eu falei assim, Dailson, venha, me ajude. Ele falou, Jojó. Não, é você. Eu disse, mas rapaz, eu tentei 2 vezes. Ele, não, rapaz, daquele seu jeito. Eu disse, tá certo, tá bom. Tentei 2, né? Não deu, então deixa quieto. Então, você que está aí do outro lado, você que ouviu a mensagem, você entendeu, e nós aqui já entendemos, nós precisamos sempre estar falando para aquilo não sair da nossa mente, que a proteção está debaixo do sangue de Jesus. Aqueles que nasceram de novo, Deus tem protegido. Estão separados, estão selados para a vida eterna. O nosso espírito testifica com o Espírito de Deus que somos filhos de Deus. Só assim nós seremos filhos de Deus. Porque é necessário nascer de novo. Jesus explicou isso para Nicodemos. Nicodemos não entendeu. Ele falou assim, você é mestre aqui e não sabe disso? Você deveria saber, você já é mestre, não sabe? Aí Nicodemos falou, como é que eu vou entrar de novo? Aí Jesus fala assim, é necessário nascer da água e do Espírito e da palavra. É necessário nascer do Espírito e da palavra e do Espírito. E esse que é o nascer de novo. Então nós nascemos de novo como aceitamos a Jesus, tudo isso pela fé. Então se você está aí do outro lado, você entendeu a mensagem, você que está aí, você mesmo do jeito que você está aí do outro lado, você pode dizer assim, ó, se você entendeu a mensagem e você quer receber Jesus em sua vida, você pode dizer assim, ó, eu recebo pela fé a obra que foi feita no Calvário.
eu recebo Jesus em minha vida. E aí você procura alguma igreja próxima da sua casa e começa a congregar. E aqui, se tiver alguém nos visitando, se você entendeu a mensagem, se você está afastado por algum problema, por alguma situação, se você quiser receber o Senhor Jesus na sua vida, você levanta a mão, você vem aqui na frente, que nós, a igreja do Senhor Jesus, vamos orar por você. Se não, quando você ouvir outra oportunidade, se você entender e entenda que o tempo está encurtando. Não é botar medo em você, não. Você tem que ir para Deus por amor, não por medo. Mas é necessário nascer de novo. Então, se tiver alguém aqui que quer aceitar Jesus, pode vir aqui na frente. Se você que está aí do outro lado entendeu e aceitou Jesus, procure a igreja mais próxima para congregar. Vou chamar aqui.